Fábio Matheus cabe nesse time do Sport? Será que ele tem condição de ser titular? O Márcio Goiano falou sobre o Fábio Matheus, que entrou e foi bastante elogiado. Eu elogiei, a torcida elogiou, um jogador que tem entrega e que é da casa, né? E que rodou e fez alguns jogos interessantes, tem clubes como o próprio Novo Horizontino, né? Jogou bem lá. Tem eu acho que uma disposição, uma garra, né? E é da base, é do clube, quer dizer, um ativo do esporte e entrega muito dentro de campo, tá? Um jogador que eu gosto muito. Mas a gente vai falar sobre esse assunto e também, claro, o esporte continua líder da B-Zona, já falei isso aqui, e tem 10 dias para se preparar para o jogo contra o Atlético, galera, tá? Então, a gente vai falar sobre o esporte agora aqui no vídeo, hein? Pois é, mais um detalhe interessante sobre os jogos do esporte na Ilha do Retiro é que o esporte precisa, galera, aprender a propor alguns jogos a ser um time dominante, tá? O esporte em alguns jogos tenta ser esse time, mas erra muito a saída. E às vezes, de forma reativa, o esporte joga até melhor. E isso, às vezes, a gente entende até, né? Porque tem time que tem uma condição de saber jogar nos erros do adversário. Tem outros times que têm essa bola e sabem jogar com ela. O esporte mostra mais ser um time reativo do que um time construtor, tá? Agora, né, o Márcio Goiano vai ter 10 dias para treinar esse time, organizar, ver o que ele encontra de melhor. Algumas peças ele mantém, e a gente sabe que são peças de marcação, não são peças de construção. E alguns jogadores que ele insiste na condição de titular não são e não entregam resultados práticos melhores do que os que estão no banco. Mas assim, ele vai ter que organizar esse time, né, para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, o adversário do Sport, o Atlético, hoje está na nona posição, tem 17 pontos, tá, galera? São 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas e venceu agora recentemente o time do Fortaleza, né, na rodada por 1-0, tá? O time do Atlético, que é treinado pelo Alex, né, que foi grande jogador, talento fora de série, um jogador de talento, de uma qualidade, de um nível técnico altíssimo. Eu vi o Alex jogar e jogou muito, 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 muito. Bom, deixa eu abordar esse assunto do Fábio Matheus, que é interessante porque é um jogador que o esporte emprestou ele, né? Ele acabou saindo do clube, depois retornou, não iria ficar, depois saiu, foi para o Remo, depois voltou, não ficou no Remo, e aí ele estava lesionado e tratou a lesão, e o Márcio Goiano tem colocado ele no grupo de jogadores de concentração e entrou no clássico contra a equipe do Náutico, que performou muito bem. Então, na entrevista, o técnico Márcio Goiano falou sobre o Fábio Matheus. Vamos ver o que ele falou aqui. Com relação ao Fábio Matheus, a gente conhece um atleta, é um atleta que jogou, já teve oportunidade em outros jogos aqui, em outras épocas aqui. Quando eu ainda estava na parte de auxiliar do clube, foi um jogador que eu trabalhei bastante junto com ele, né? Foi quando ele voltou. Aí logo depois ele acabou saindo por opção, né? Pelo empresário também, foi para outra equipe, mas retornou. Né? Então a gente trabalhou esse atleta bastante, nós trabalhamos ele bastante e em alguns jogos que ele veio para campo, a gente não teve essa oportunidade, né, de colocar em campo, mas hoje eu não tive dúvida, né? Nós precisávamos de fazer uma marcação forte para parar um pouco o ímpeto do Náutico, então ele foi muito importante. O Pedro é um jogador que tem sido muito importante porque é um jogador rápido. O Pedro tem uma transição boa, ele tem uma marcação boa, é confiante, se entrega muito nos treinamentos. Fábio, Zé Gabriel saiu da equipe, mas é um jogador que se entrega muito, ajuda muito a gente no dia a dia. Um cara que tem uma personalidade boa, ajuda no sentido de grupo. Então, o Fábio é um jogador que vai brigar, vai nos ajudar, com certeza. É mais um jogador que eu ganho, né? Eu realmente não tinha visto o atleta jogar. Poucos trabalhos, poucos treinamentos. Agora a gente vai ter um período maior de trabalho, de treinamento. E ele, com certeza, vai aparecer um pouco mais para estar ajudando a gente dentro de campo. Muito bem. Bom, era sobre esse assunto só que eu queria que o Márcio falasse, porque a gente sabe que na
na ausência, né, ou na saída do Zé Lucas, possivelmente sendo negociado, é provável que o time do Sport possa ter em casa esse jogador, que pode ser o Fábio Matheus, para fazer a função do primeiro volante. Não sei, ele geralmente faz mais a função do segundo volante, joga mais próximo ali da área, mas pode ser uma opção de fazer essa primeira marcação no meio campo, né, sendo o homem ali de marcação forte, tem, né, postura, né, é um cara realmente que protege bem a bola, tem uma condição física muito boa, invejável, um cara realmente que briga muito, e acho que pode ser. Aliás, eu queria até que vocês comentassem aqui, vocês podem ficar à vontade para falar, vocês acham que o Fábio Matheus tem condição realmente de ser titular, tem condição de brigar por essa posição aí? Porque, na verdade, assim, o Márcio falou sobre o Pedro Martins, falou sobre o Zé Gabriel, eu acho que o Zé Gabriel não entrega o que o time precisa, cara. Ele não passa bem a bola, ele não dá o primeiro combate bem, tá? Ele erra muito, faz muitas faltas, às vezes a gente nota que ele não chega primeiro do que o marcador, então isso às vezes atrapalha, isso é fato, a gente nota, né? Eu acho que o Márcio deve ter esses dados com o pessoal que faz análise de desempenho, para saber a realidade, mas todo mundo comentou aqui na live, inclusive do nosso canal, o pessoal também depois falou sobre o Fábio Matheus, e é um jogador da base, um jogador que recebe novamente essa oportunidade, e assim, tomara que ele possa ajudar bastante o esporte, porque o Matheus é um jogador que já rodou, foi emprestado, mostrou experiência, volta para casa mais rodado, mais cascudo, e pode ajudar muito esse time do esporte agora, né, nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque a gente vai ter, a partir de julho, aqui a janela de transferência, pode ser que o esporte venha a perder jogadores, e assim, o esporte também está monitorando no mercado, para trás de meia, atrás de atacante, enfim, o esporte está buscando esses jogadores. Tem um aspecto que eu sempre falo aqui, por exemplo, nesse jogo diante do Náutico, o esporte acabou vencendo por 2-0, o Márcio repetiu pela terceira vez o mesmo time, quer dizer, jogou lá contra a equipe da... desculpa, a terceira não, quarta vez, porque ele jogou lá contra a equipe do Fortaleza, ganhou de 2-1, foi para o jogo contra o Juventude, ganhou de 1-0, mesmo time, voltou para o jogo contra o Fortaleza, mesmo time, e jogou contra a equipe do Náutico com o mesmo time. Quer dizer, mantém o meio-campo com 3 volantes, com o Zé Lucas, o Biel e o Iago Felipe, mantém o Cleison, e, assim, pode ser uma estratégia tática, mas que para propor, para construir, eu acho que não é tanto interessante. Você tem um Carlos de Pena que constrói melhor, que é um jogador que passa melhor essa bola. Você tem o Yuri Castilho que finaliza e dá assistência muito melhor do que o Cleison. Cleison é um jogador que eu digo sempre assim, é um jogador rápido, mas não produtivo. Tá? Ele é um jogador que tem, às vezes, o 1 contra 1, ele é bom, mas ele às vezes não sabe o que fazer com a bola, não sabe se passa, se chuta, não é artilheiro, não é goleador, não é atacante de fazer gol, nem atacante de dar assistência. Agora, pode ser que num futebol reativo, e é isso que eu estou dizendo, se você vai jogar contra um time que vem para cima de você, e você tem 3 volantes, tem um Cleison, você pode, né, eu acho que fazer um esquema reativo bom. Você tem que ter esse time com os contra-ataques, pronto para isso. E você ter esse time para jogar dessa maneira, sim. Mas para jogar construindo, eu acho que você tem que ter um Yuri Castilho, você tem que ter um Carlos de Pena. São jogadores que, para mim, performam melhor do que os que estão. Agora, é fato, né? Você não tem como contestar, porque o Márcio Goiano está com os resultados. Com exceção desse jogo, né? Aliás, dos 2 jogos contra a equipe do Fortaleza, aquele jogo que o Sport poderia ter matado o Fortaleza lá na Copa do Nordeste, tem entrado com o time principal, entrou com o time reserva, tomou 2-0. Aí depois, né, o Sport vem e toma 2-0 de novo da equipe do Fortaleza em casa. Quer dizer, complicou a vida do Sport em 2 jogos que o Sport precisava ter um time de construção, um time com propondo o jogo, um time que fosse propositivo, né, um time que tivesse essa criatividade, essa construção de bola para poder chegar no ataque. E não é isso com esses jogadores. Mas assim, agora, como o Márcio falou aí na entrevista, ele vai ter 10 dias, o Sport só joga no dia 10, contra o Atlético, inclusive o jogo é na ilha, tá? De novo. O Atlético é um time que o Sport já enfrentou, inclusive na Copa do Brasil, não se deu bem, vocês lembram, né? Aliás, eu nem sei, parece que o Atlético está sendo o principal jogador deles,
que é o Ronaldo Tavares, o atacante português, que para mim é um dos melhores jogadores dessa Série B, que levou uma lesão naquele jogo contra o Náutico lá, e eu não sei se ele já recuperou, mas para mim é um jogador que entrega muito em campo, é goleador, artilheiro, o cara realmente, né, no futebol de alto nível. E o Sport já, vocês lembram, né, foi eliminado aqui, né, da Copa do Nordeste pelo Atlético, aliás, desculpa, da Copa do Brasil pelo Atlético. Então é um adversário que está aí brigando, tá? E vem de uma vitória diante da equipe do Fortaleza. Então, quer dizer, o Sport vai ter que se preparar para jogar contra esse time, que é um time bem montado pelo técnico Alex, e que, detalhe, é um time que é SAF, então tem investimento. Por isso que, às vezes, você tem que saber como você vai lidar com o time com essa definição tática. Mas, ó, like, joinha, gostei, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá moral, hein? Obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço. Valeu, tchau.